Se Kamala Harris ganha, você tem uma continuidade desse processo de regulamentação de setores, de transferências, né, de agenda de inclusão social, que é uma agenda cara para os Estados Unidos, num contexto em que a dívida americana já superou em muito o que é o PIB anual dos Estados Unidos. Né? E a ideia, no limite, é que ganhos de produtividade, né, ganhos de produtividade que vêm com esse renascimento industrial possibilitado também pelo programa IRA, acabe gerando benefícios que muito extrapolam, seja a progressão da dívida nos Estados Unidos, seja a inatividade econômica. Você olha, hoje os Estados Unidos estão praticamente em pleno emprego. Né? Agora, caso o presidente Trump seja reeleito, né, eu acho que, ao contrário de 2016, a situação vai ser bem diferente. Né? Porque vamos recordar aqui, Thiago, eu acho que seria correto dizer que o presidente Trump não esperava vencer as eleições de novembro de 2016. Né? Não estava... Se ele olhasse para a bola de cristal, acho que ele não esperava ganhar. Ele ganhou. Né? E pense, uma máquina burocrática como os Estados Unidos, né, tem centenas, milhares de cargos a ser preenchidos. E para cada um desses cargos, uma espécie de plano de voo específico. Você se lembrará, né, que no Trump Tower, na Quinta Avenida, ele montou uma espécie de escritório quase que improvisado para ir entrevistando pessoas para alguns desses cargos, que são cargos importantíssimos. Agora é tudo diferente. Já tá tudo mapeado. Se ele vencer, ele já sabe quem ele vai colocar onde. E não apenas identificar qual é o piloto, mas qual é também o plano de voo para cada uma dessas posições. E também, se você olha o conteúdo dessas lideranças que devem compor com o presidente Trump uma administração nos próximos 4 anos, eu acho que nós vamos acabar assistindo, Thiago, um dos mais vigorosos processos de desregulamentação, né, de corte de burocracia que os Estados Unidos já viram, acompanhados também de um robusto esforço de diminuição de impostos. Né? E por que eu acho que essas duas coisas são tão importantes para a economia global e particularmente importantes para a economia do Brasil? Né? Porque, veja, tenho certeza, né, que todo mundo que acompanha aqui o Market Makers tem percebido que, nesse momento, Thiago, há uma espécie de reposicionamento das cadeias globais de valor. Não é só por razões geopolíticas, é por geopolítica também. Mas, por exemplo, a China, que foi a fábrica do mundo nos últimos 30 anos, num certo aspecto está se desindustrializando. Está diminuindo a fatia que as manufaturas, que a indústria representa na composição do PIB chinês. Por quê? Entre outras razões, porque a China não é mais um país de baixo custo. Né? Se você pensa num determinado setor que é intensivo em força de trabalho, em que a remuneração da força de trabalho, salários, ainda são muito determinantes para o custo final, você tem uma migração de atividades que estavam localizadas na China para outros lugares. Por exemplo, o setor têxtil de confecções foi todo para Bangladesh. Está muito em Bangladesh. Né? A Zara, por exemplo, né, a família de empresas da Zara, fazendo muito em Bangladesh. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, né, meu pai me dava um brinquedo, no brinquedo estava escrito assim, Made in Japan. Depois os brinquedos ficaram Made in Korea. Depois os brinquedos ficaram Made in Hong Kong. Mais recentemente os brinquedos ficaram Made in China. Agora, sabe quem é o gigante da produção de brinquedos? É a Índia. Por quê? Em muitos casos, os brinquedos ainda são muito determinados pelo custo relativo da força de trabalho, as empresas estão indo para a Índia. Muito disso está indo também para o México, porque o México não apenas tem a vizinhança dos Estados Unidos, né, e, portanto, permite o chamado nearshoring, é dizer, você fornecer para a sua cadeia de valor ou para o seu mercado final numa localização geograficamente próxima, mas o México também acabou construindo um impressionante acervo de acordos internacionais de comércio e investimento. Então, se uma empresa japonesa, por exemplo, uma empresa francesa produz em território mexicano, às vezes para fins de percepção de alíquotas ou tarifas de importação em terceiros mercados, aquela atividade é tratada como se fosse uma empresa de capital majoritariamente mexicano, portanto com acesso desimpedido. Então, muito disso está indo para o México. Agora, o que muitos estrategistas do Partido Republicano estão vindo? Nearshoring, ou seja, colocar a produção que está saindo da China no México,
friendshoring, colocar a produção que está saindo da China na Inglaterra, por exemplo, né, que apesar de ter saído da União Europeia, é completamente burocrática e cheia de encargos sociais, que nada. Vamos reindustrializar os Estados Unidos, né? E para isso, cria-se um diferencial importante, que é não apenas a desregulamentação, mas a queda de impostos. E aí veja que dilema isso pode representar para o Brasil, Tiago, porque hoje a carga tributária como percentual do PIB, num dos países que está ganhando muito também com esse reposicionamento de cadeias de suprimento, que é a Arábia Saudita, é cerca de 12%. No México, é 19% do PIB. Na Índia, 20% do PIB. Qual é a carga tributária no Brasil, mesmo depois da chamada reforma dos impostos, da reforma tributária? Ela vai estar em algum lugar entre 33% e 34%. Então aqui, Brasil, impostos, 33%, 34% do PIB. Estados Unidos hoje, 27% do PIB. Vem aí mais corte de impostos. Você aumenta o diferencial competitivo no momento da alocação de recursos, e particularmente de investimento estrangeiro diretos para fins de revitalização do setor industrial, que meio que desequilibra a balança em favor dos Estados Unidos ainda mais. E eu acho que isso está muito na mente dos estrategistas americanos. Então, enfim, eu diria, né, que uma das principais diferenças entre os dois candidatos, né, em temas que nos interessam, que são política econômica, é essa questão de desregulamentação, corte de impostos, se o candidato republicano ganhar, e, por outro lado, uma continuação da agenda de política industrial, né, mediante incentivos, subsídios, debaixo do guarda-chuva do IRA, que é a realidade dessa presidência Biden e que deve continuar numa eventual presidência Kamala Harris.